A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 28 de outubro de 2023, tem como título Ousadia e Poder do Espírito na Obra Missionária. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Queridos, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, além de ser aí o revestimento de poder prometido por Jesus Cristo para a propagação do Evangelho a toda a criatura, é também uma promessa de Deus para toda a humanidade, como um sinal dos últimos dias antes do dia do Senhor. Devemos ter em mente que a dispensação dos gentios já se aproxima ao fim. Por isso, todos os crentes devem ser encorajados a serem cheios do Espírito Santo. Pois, como está escrito na palavra do Senhor, porquanto a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Usufruamos, portanto, dessa maravilhosa promessa, para cumprirmos as orientações de Cristo Jesus, conforme está em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. A igreja, queridos, não pode realizar a obra missionária sem a presença do Espírito Santo, pois a evangelização do mundo não é um empreendimento de natureza terrena. A proclamação das boas novas de salvação aos povos transcende a esfera humana e nos conduz à dimensão espiritual, pois essa é uma obra eterna. Portanto, não esqueçamos que missões está no coração de Deus. É de fundamental importância, queridos, entendermos que nós necessitamos da indispensável presença do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. Por exemplo, algumas das razões pelas quais nós precisamos do Espírito Santo. Primeiro, é que o Espírito Santo orienta a igreja. Jesus mesmo disse, ele, no caso, o Espírito Santo, vos guiará. Atos 16:13. A obra missionária não seria realizada eficientemente, queridos, sem a presença e a orientação do Espírito Santo, pois é Ele quem capacita, é Ele quem escolhe, é Ele quem envia, quem orienta e quem direciona o melhor caminho para a evangelização. Segundo, o Espírito Santo é que nos reveste de poder. Jesus disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é o Espírito Santo que capacita a igreja para a proclamação do Evangelho, para a operação de milagres, para se posicionar em ousadia e para viver debaixo da sua atuação. E terceiro, o Espírito Santo é o responsável direto pela expansão e multiplicação da igreja. Jesus disse também em Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todos os confins, né? Então, queridos, os resultados da ação do Espírito Santo atestam aí o crescimento e o avanço da igreja em Jerusalém, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa e por toda a extensão do Império Romano. Então, se cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, desejamos realizar a obra missionária, busquemos então a presença do Espírito Santo. Ele nos conduzirá a orar, nos levará a uma posição de intercessão diante do Pai, nos fará abrir mão de nós mesmos, nos revelará os segredos de Deus e nos capacitará à sua obra. Somente Ele, única e exclusivamente Ele, poderá nos auxiliar e anunciar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.